Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando um pouquinho sobre o mercado da NBA, né? Nas últimas horas saíram algumas informações bem interessantes na imprensa americana, algumas informações que mexem com o mercado da liga. Eu separei aqui as principais para a gente comentar, mas antes de começarmos, só peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, né, que ajuda demais o meu trabalho, tá bom? E também te ajuda a não perder nenhum vídeo novo. Então se inscreva no canal que todo mundo sai ganhando. Vamos lá, galera. Vamos começar o vídeo falando sobre o futuro do Dillon Brooks, né? O Dillon Brooks, jogador do Memphis Grizzlies, ele será agente livre na próxima temporada. Ele não tem contrato garantido com ninguém para a próxima temporada, né? O contrato dele com o Grizzlies se encerra ao fim, né, do ano. Do ano não, né? Ao fim da temporada 22-23. E muito tem sido discutido nos últimos dias sobre o futuro dele na NBA, né? Porque assim, estamos falando de um jogador que se tornou um dos grandes vilões da NBA, né, por conta das declarações que ele deu durante toda a temporada, né? Ele atacou o Golden State Warriors, atacou o Draymond Green, atacou o LeBron James, atacou o Los Angeles Lakers, né? Estamos falando de um cara que acabou gerando um mal-estar com muitas franquias, e estamos falando de um cara que, além de ter gerado esse mal-estar, não teve uma grande temporada. Porque assim, se o Dillon Brooks tivesse falado tudo o que falou, mas tivesse tido um ano maravilhoso, com 20 pontos de média, se ele tivesse tido um ótimo playoff, a vida dele estaria até tranquila. Só que não foi o caso, né? O Dillon Brooks falou tudo o que falou, né? Se tornou um falastrão, né? Ficou com a imagem de babacão e ainda não teve um bom ano, né? O ano do Dillon Brooks foi bem meia boca, e o playoff dele, né? Brincadeira, né? O lance mais marcante do Dillon Brooks na pós-temporada foi a falta flagrante dele no LeBron James, né? Então, assim, o Dillon Brooks ele não teve um bom ano, e ele não tem contrato para a próxima temporada. Então, o futuro do Dillon Brooks é bem incerto. E o Shams Charania, do The Athletic, soltou uma informação hoje que, com certeza, né, não agradou muito o Dillon Brooks, porque, segundo o Shams Charania, o Memphis Grizzlies já informou o Dillon Brooks de que não vai fazer nenhuma proposta por ele. Exatamente, o Memphis não vai renovar com o Dillon Brooks. E essa é uma informação muito ruim para o Dillon Brooks, porque com a confirmação de que o Grizzlies não vai querer ficar com ele, o mercado, as opções do Dillon Brooks diminuem bastante, porque, sendo muito sincero, a única equipe que eu enxergava podendo oferecer para o Dillon Brooks um contrato de 3 anos seria o Memphis Grizzlies, por conta, né, do tempo que o Dillon Brooks está, né, no Grizzlies, né? O Dillon Brooks jogou 345 jogos pela franquia. Desse elenco, ele é o jogador mais velho, ele é o jogador que está há mais tempo no time. Então, a única franquia que eu enxergava oferecendo um bom contrato para ele era o Memphis Grizzlies. E essa franquia não vai querer ficar com ele, segundo, inclusive, o Shams Charania. O motivo, né, que fez o Grizzlies tomar a decisão de não renovar com o Dillon Brooks foram, né, as coisas que ele falou, foi todas as distrações que ele causou, né, para a franquia. Então, saber que o Memphis não vai ficar com ele realmente diminui muito mesmo as opções do Dillon Brooks. Sendo muito sincero, cara, eu não consigo enxergar uma franquia oferecendo um contrato de 3 anos pro Dillon Brooks. Sinceramente, eu não consigo. Não só pelas coisas que ele falou, mas pela falta de entrega dentro de quadra, né? Ele é um defensor ok, eu não acho ele um defensor acima da média, sendo muito sincero, eu acho ele um bom defensor, só que ofensivamente ele é um cara que não entrega quase que nada, é um cara que não tem muito volume no ataque, e é um jogador de 27 anos, não é um cara jovem. Então, eu não consigo enxergar muitas opções assim pro Dillon Brooks. Eu acho
que a tendência, e aqui é opinião, não é informação, é que ele assine um contrato de 1 ano com alguma franquia, um contrato de veterano, pra, assim, e vai ter que lutar para merecer um novo contrato. Sendo muito sincero, eu não consigo enxergar uma evolução gigantesca do Dillon Brooks. Eu não vou dizer que ele nunca vai se tornar um jogador melhor, né, do lado ofensivo da bola. Não vou dizer que nunca, porque nunca é legal você dizer nunca. Mas eu acho muito difícil ele se tornar um jogador ofensivo muito melhor do que ele é hoje. Então, eu acho que a tendência é ele assinar um contrato de 1 ano com alguma franquia, um contrato de veterano, e tentar provar alguma coisa nessa próxima temporada, porque as opções dele realmente diminuíram bastante depois que o Charania confirmou que o Grizzlies não vai querer ficar com ele. Porque assim, além, né, dele não ter mais a opção de ficar no Grizzlies, essa informação de que o Memphis não quer ficar com ele acaba mandando um recado pro mercado do tipo, pô, se nem a franquia que ele tá querendo renovar com ele, algum problema tem. Alguma coisa tem. Se nem o Memphis tá querendo ficar com o cara, por que que eu vou me arriscar? Então, assim, essa informação do Shams Charania realmente complica demais a vida do Dillon Brooks. Como eu disse, na minha opinião, a tendência será ele assinar um contrato pelo mínimo de veterano. É o que eu vejo acontecendo, né? Porque eu acho muito arriscado uma equipe se comprometer por mais de 1 ano com o Dillon Brooks. Eu, se fosse GM, não faria esse negócio. Não faria esse negócio de forma alguma. Outra informação que eu queria trazer aqui é relacionada ao futuro do Russell Westbrook no Los Angeles Clippers, né? O Russell Westbrook, ele que chegou, né, no Clippers nessa última trade deadline, ele não tem contrato para a próxima temporada, né? O contrato dele se encerra ao fim dessa temporada e uma boa parte da imprensa de Los Angeles tem dito que o Clippers precisa renovar com o Russell Westbrook porque ele fez por merecer um novo contrato, né? E de fato, olhando os números que o Westbrook teve nos playoffs, né, na série contra o Phoenix Suns, realmente ele fez por merecer um novo contrato, né? O Westbrook, ele conseguiu médias de 23,6 pontos, 7,6 rebotes e 7,4 assistências contra o Phoenix Suns. Ele foi um dos melhores jogadores defensivos dessa primeira rodada dos playoffs e liderou a equipe do Clippers nas principais estatísticas nos playoffs. Então, realmente, ele fez por merecer. Só que ainda não existe a certeza de que o Clippers vai, né, fazer uma proposta pelo Russell Westbrook. Porém, nessa última semana, né, na verdade, nesse último final de semana, o Paul George, que é um dos grandes líderes desse elenco do Clippers, cedeu uma entrevista coletiva onde ele rasgou elogios ao Russell Westbrook e deixou muito claro que ele quer que o jogador fique no Clippers para a próxima temporada. E aí você pergunta, pô, Luiz, mas no que o Paul George pode ajudar na renovação do Westbrook, né? Por que a fala do Paul George pode fazer com que o Clippers aceite renovar com o Westbrook? Porque o Paul George aparentemente tem um forte poder de persuasão dentro da equipe do Clippers, porque foi ele que pediu a contratação do Westbrook durante a trade deadline. Então, se ele conseguiu convencer a diretoria do Clippers a trazer o Westbrook, por que ele não conseguiria convencer a diretoria a renovar com ele, né? Então, essa fala do Paul George pode sim ter ajudado, né, ter contribuído com que o Clippers aceite renovar com o Russell Westbrook. Pegando aqui a fala do Paul George para passar para vocês, ele falou o seguinte: eu fiquei muito orgulhoso da temporada de Russell, porque ele respondeu a nossa confiança em quadra.
Todos o questionavam como jogador, mas ele impressionou e surpreendeu cada um dos céticos. Ele recuperou o respeito do mundo inteiro, em síntese, e isso é o que mais me deixa orgulhoso. Não só como um amigo e irmão, mas alguém que nunca desistiu do seu talento. Russell provou ser um líder aqui e, mais do que isso, que ainda tem muita lenha para queimar. Precisamos de jogadores versáteis. Quanto mais atletas versáteis, como ele é, melhor. Vimos como é especial quando o seu jogo funciona e encaixa. Sabemos que pode ser bem sucedido conosco. Então, eu quero que ele fique. Então, Paul George deixou muito claro. Westbrook, ele respondeu dentro de quadra e eu quero que ele fique no time. O Russell Westbrook, ele é apto a assinar um contrato de 4 anos com mais de 200 milhões de dólares em salários. É muito difícil que o Clippers faça essa proposta por ele. Inclusive, eu acho impossível que alguma equipe ofereça esse contrato para o Russell Westbrook. Só que eu acho que uma proposta de 80 a 100 milhões de dólares por uns 4 anos, 3 anos do Russell Westbrook é algo que o Clippers pode acabar fazendo. Uma proposta dessa, 80 milhões, 3 aninhos ou 100 milhões por 3 anos, eu acho que é uma proposta super plausível e eu acho que o Clippers pode sim fazer essa proposta pelo Russell Westbrook. E por conta da ótima relação do Westbrook com o Paul George e pelo fato dele ser de Los Angeles, né, da família dele ser de lá e dele já estar totalmente habituado a Los Angeles, eu acredito que o Westbrook super aceitaria essa proposta. E é importante dizer uma coisa, tá? Por conta dos playoffs que ele fez, acredito que outras equipes vão mostrar interesse pelo Russell Westbrook, tá? Eu acho que outros times vão querer fazer uma proposta por ele. Então, se eu fosse o Los Angeles Clippers, eu já começaria a negociar agora. Eu já colocaria ali numa mesa o Westbrook e o Paul George, né? E começaria a negociar. Porque eu acho, e aí é achismo meu, eu acho que o Westbrook se valorizou legal nesses últimos playoffs e o Clippers vai ter concorrência. Então, se eu fosse o Clippers, eu acelerava esse processo e já garantiria a renovação do Russell Westbrook. Então, assim, se depender do Paul George, o Russell Westbrook fica e uma boa parte da imprensa de Los Angeles acredita que o Clippers deve, né, precisa renovar com o armador. Bom, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Dillon Brooks, para onde ele vai, né? Agora que o Memphis confirmou que não vai ficar com ele, para onde vai o Dillon Brooks? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E Russell Westbrook, renovaria o contrato dele? Comenta que eu também quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações, que é super importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.